Imagine se as pessoas mais perigosas da sua vida não fossem os vilões óbvios, os agressores raivosos ou manipuladores maquiavélicos, mas aqueles que parecem completamente encantadores, empáticos e até iluminados. E se o perigo deles viesse de um ponto cego psicológico tão profundo que pudesse destruir sua realidade sem que eles nem percebessem? Carl Jung, o lendário psicanalista, descobriu uma verdade assustadora. Mais de 70% dos seus pacientes mais perigosos exibiam um único sinal sutil de alerta antes de desencadear o caos. Não se trata de agressividade evidente, é um mecanismo mental furtivo que transforma interações comuns em campos minados psicológicos. Identifique-o cedo e você pode salvar sua sanidade, seus relacionamentos ou até sua vida. Hoje vou mergulhar fundo nessa ameaça invisível, revelando como detectá-la, porque ela é respaldada pela ciência cerebral de ponta e os passos exatos para se proteger. Prepare-se. Esse conhecimento pode ser sua defesa suprema em um mundo de sombras ocultas. A revelação de Jung não veio de livros ou teorias. Ela emergiu das trincheiras do sofrimento humano real. No início dos anos 1900, ele encontrou um paciente que personificava carisma e preocupação na superfície. Esse indivíduo falava eloquentemente sobre as falhas dos outros, pintando quadros vívidos de traição e malícia em todos ao seu redor. Mas Jung notou um padrão que o fez estremecer. Cada acusação espelhava traços que o próprio paciente reprimia. Não era um simples mal-entendido. Era uma transferência sistemática da escuridão interna para o mundo. Em poucos meses, essa pessoa destruiu amizades, orquestrou sabotagens no trabalho e levou membros da família à beira de um colapso. Tudo isso enquanto mantinha uma narrativa de vítima pura. Jung percebeu que não estava lidando com um mal-entendido qualquer, mas com uma força primal na psicologia humana. A projeção da sombra, as partes reprimidas e inaceitáveis do self sobre os outros, alimentada por uma crença inabalável. Que torna isso tão letal? Não é uma explosão aleatória, é uma distorção cerebral que reconfigura a própria percepção. A neurociência moderna, como o trabalho do Dr. Robert Sapolsky, de Stanford, esclarece isso. Durante episódios intensos de projeção, circuitos neurais se acendem de forma idêntica aos estados delirantes. A mente do projetor não está inventando mentiras de propósito. Ela literalmente reformula os inputs sensoriais para confirmar vieses. Hormônios de estresse inundam o sistema, sequestrando a amígdala e o córtex pré-frontal, transformando medos subjetivos em fatos. Eles não veem você como você é, veem uma tela para suas falhas negadas. E por causa da convicção absoluta, isso é contagiante. Psicólogos chamam isso de campo de distorção da realidade, onde a certeza do projetor atrai outros, deformando dinâmicas de grupo. Jung documentou casos em que círculos sociais inteiros desmoronaram sob essas ilusões, com reputações arruinadas e alianças destruídas com base em acusações fantasiosas. Pense em um momento da sua vida. Alguém já insistiu que você guardava motivos secretos, ciúmes, engano ou crueldade, que pareciam completamente estranhos aos seus pensamentos? Se eles persistiram apesar das suas explicações, recusando-se a ceder, você estava preso na garra da projeção da sombra. A parte insidiosa, quanto mais forte a projeção, mais enraizada ela se torna, criando um ciclo de reforço. Tradições de sabedoria antigas já apontavam isso antes de Jung. O budismo descreve como um espelho embaçado que reflete as próprias impurezas para fora. O taoísmo alerta sobre demônios internos confundidos com inimigos externos. Mas Jung foi além.
mapeando como essas projeções forjam realidades alternativas que capturam não apenas o indivíduo, mas coletivos. O sinal de alerta aparece quando há uma desconexão gritante entre a descrição que fazem de você e sua verdade interna. Eles atribuem emoções, intenções ou traços que evaporam sob autoexame. A certeza deles faz você duvidar de si mesmo, gerando uma forma sofisticada de gaslighting, não por malícia, mas por negação inconsciente. No entanto, o verdadeiro terror está na escalada. Projetores de sombra não param nas visões pessoais. Eles recrutam aliados. Jung chamou isso de possessão coletiva, onde grupos adotam a lente distorcida, amplificando o dano. A teoria da dissonância cognitiva do Dr. Leon Festinger explica a mecânica. Diante de evidências conflitantes, as pessoas muitas vezes se alinham com a voz mais confiante para reduzir a tensão interna, mesmo que esteja errada. É assim que famílias fazem bodes expiatórios de um membro, escritórios atacam colegas inocentes ou comunidades ostracizam com base em boatos. O projetor se torna um maestro inconsciente, orquestrando ataques contra qualidades que não conseguem enfrentar em si mesmos. Em suas notas clínicas, Jung observou isso em mais de 7 em cada 10 casos de alto risco. Pacientes que construíram fortalezas sociais em torno de suas projeções, isolando alvos até que eles desmoronassem. Para se proteger, reconheça os 5 indicadores inconfundíveis de Jung para a projeção de sombra perigosa. Primeiro, certeza absoluta sobre o mundo interno dos outros. Eles não especulam, declaram seus motivos como verdade absoluta, sem espaço para nuances. Você está conspirando contra mim, afirmam, cegos para alternativas. Segundo, resistência. À prova de fatos. Suas explicações, distorcidas como prova adicional de sua intuição. Nenhuma evidência atravessa sua fortaleza. Terceiro, explosões emocionais desproporcionais à realidade. Um comentário neutro provoca raiva ou lágrimas, revelando a intensidade do material projetado. Quarto, histórias de vítima perpétua. A vida é um desfile de injustiças, onde eles são sempre o herói injustiçado, com vilões rotativos, mas o roteiro inalterado. Quinto, construção sutil de alianças. Eles compartilham preocupações sobre você com outros, disfarçando de cuidado, envenenando o poço lentamente. Esses sinais se agrupam em uma espiral previsível que Jung mapeou ao longo de anos de observação. Fase 1. Atribuições sutis, que você descarta como peculiaridades. Fase 2. Solidificação das crenças, onde as dúvidas desaparecem e as acusações se intensificam. Fase 3. Reinterpretação total. Cada ação alimenta a narrativa deles. A inocência se transforma em malícia. Fase 4. Espalhar o evangelho, confidenciando amigos sob o pretexto de preocupação. Fase 5. Adesão do grupo, onde ecos de suas visões reverberam de fontes inesperadas. Fase 6. Exclusão total, com o coletivo se voltando hostil, banindo você de espaços compartilhados. Identifique na fase 2 e desengaje. Essa é sua janela para escapar antes da tempestade. Mas a projeção de sombra não é o único alerta de Jung. Ele desenterrou uma rede de perigos interconectados. Entre na inflação do ego, um estado em que alguém infla sua autoimagem, identificando-se com arquétipos divinos além de seu alcance. Diferente de narcisistas óbvios, esses indivíduos frequentemente se disfarçam como gurus ou faróis morais, irradiando falsa iluminação. Sinais de alerta. Certeza inabalável em seus julgamentos, vendo dissidência como heresia. Seu carisma atrai seguidores como mariposas à chama, mas a rigidez espreita por baixo.
Jung alertou que esse excesso psíquico leva ao colapso inevitável, mas no caminho eles causam estragos por meio de cruzadas justas. Pense em líderes de cultos ou visionários autoproclamados que exigem submissão, enquanto sombras fermentam invisíveis. Depois, há a sobreidentificação com a persona, a síndrome da máscara perfeita. Esses indivíduos criam fachadas sociais impecáveis, sempre polidos, nunca falhos, perdendo contato com seu núcleo autêntico. O perigo se esconde no verniz. Sombras reprimidas acumulam-se como pressão em um vulcão. Pistas incluem consistência assustadora, sem dias ruins, sem emoções cruas, e defesas explosivas contra ameaças à imagem. Casos de Jung mostraram erupções súbitas, casos amorosos, fúrias, traições, que destruíram vidas, a perfeição da persona gerando uma reação catastrófica. Ainda mais inquietante é a possessão arquetípica, quando forças primordiais e atemporais sequestram a personalidade. A pessoa desaparece, substituída por um papel antigo. A vítima eterna exigindo resgate, o juiz divino proferindo veredictos ou o guerreiro heróico lutando contra males invisíveis. Seus olhos brilham com certeza sobrenatural. Vozes mudam para tons proféticos, persuasivos, absolutamente, perigosos, imensamente, pois os arquétipos oscilam entre salvador e destruidor. Jung registrou episódios amnésicos em que indivíduos possuídos agiram contra seus valores, racionalizando o caos depois. Por fim, a compulsão de repetição, um impulso inconsciente para reencenar padrões dolorosos, escalando outros como coadjuvantes em traumas não resolvidos. Eles tropeçam em corações partidos ou conflitos idênticos, fingindo surpresa a cada vez. O risco? Você é escalado para o drama deles, como traidor ou opressor, sem consentimento. Jung chamou isso de sincronicidade negativa, onde sinais subconscientes atraem facilitadores de velhas feridas. A proteção exige vigilância e ação. O plano de Jung é simples, porém profundo. Confie no seu instinto. Se a versão deles de você contraria seu autoconhecimento, ancore-se na sua verdade. Evite debates. Evidências só alimentam o fogo. Mate de fome a fera. Compartilhe o mínimo para evitar distorções. Documente tudo, datas, palavras, para combater histórias reescritas. Busque olhos neutros. Confie em pessoas de fora para verificar a realidade. E quando os sinais de alerta se multiplicarem, recue com graça. Sem engajamento, não há emaranhamento. Refletindo sobre aquele paciente crucial que reformulou a visão de mundo de Jung, vemos o cerne trágico. As projeções não são ataques a você, são evasões desesperadas do self. O projetor descarrega o que não pode suportar. Manipulação, rancor, no mundo, tornando-se o monstro que condena. No entanto, a consciência dissolve seu poder. Ao identificar essas dinâmicas nos outros e em nós mesmos, recuperamos autonomia, livres da manipulação inconsciente. O mapa da psique de Jung não é sobre paranoia, é sobre empoderamento. Ele nos liberta de correntes invisíveis, promovendo conexões genuínas livres de sombras. Esses padrões já assombraram seu passado. Compartilhe suas histórias abaixo. Dividir ilumina o caminho para todos. Se isso ressoa, inscreva-se agora para mais sabedoria junguiana que decodifica os mistérios humanos e fortalece suas defesas. Não perca, junte-se aos milhares transformando suas vidas com esses insights. Pronto para mais? Confira meu vídeo sobre a regra não dita de Maquiavel. Nunca se defenda, onde a neurociência revela por que explicações entregam poder aos adversários. Domine isso e veja conflitos se dissolverem antes de começarem. Obrigado por assistir. Até a próxima.